deve continuar segundo a medida do interesse de cada um, né? E a minha proposta e minha esperança, meu desejo é que vocês estudem paralelamente cada matéria. Então, a gente vai ter uma próxima matéria, mas que vocês continuem estudando essa ou outra e crie aí esse hábito de serem pesquisadores, leitores. No máximo, eu aconselho 2 assuntos, né? No máximo, alguns querem estudar tudo de uma vez só, mas, né? Não aconselho isso não. Não é, Maurício? Mas vamos lá. Página de número 54. Nós vamos dar continuidade. Desculpa, amados. É 52. 52, nós vamos continuar. Na aula passada nós falamos. Meu amado, fica à vontade, viu, servo de Deus? Eu esqueci seu nome. Ricardo, fica à vontade, Ricardo. Tá bom? Interromper a aula, perguntar, interagir, contribuir, discordar. Fica à vontade, tá bom? O ambiente aqui é assim mesmo, né? Então, na aula passada, nós falamos sobre a questão, na verdade, assim, irmãos, qual é a proposta da matéria? Nós falamos sobre a soberania de Deus, sobre a suficiência das Escrituras, sobre a condição do homem, ou seja, pecador, e sobre a suficiência da obra de Cristo, a nova criação em Cristo. Esses foram os 4 pontos que nós tratamos aqui, esse último que a gente vai continuar tratando, né? A obra de Cristo, a suficiência da obra de Cristo, ou seja, nós como crentes, como propriedade de Cristo, e aí demônio nenhum, poder satânico nenhum, tem nenhum tipo de legalidade sobre aquele que tem o selo de Deus na sua vida, que é a habitação do Espírito Santo, que foi comprado pelo sangue de Cristo. Então, independente de um vacilo ou de outro, né? De um pecado ou de outro. Eu não estou falando de uma pessoa viver num pecado, eu estou falando de que é o cotidiano nosso, infelizmente, é a nossa realidade, que ainda nós estamos nesse processo de santificação, que quem que não peca? Quem que não pecou hoje? Foi a pergunta minha da semana passada. E continua a mesma coisa. E todos os dias que a gente fizer essa pergunta, a gente vai ter a resposta positiva. Nós pecamos. Eu pequei, né? Mas a diferença de nós fomos alcançados pela graça de Deus, pelo Evangelho, é que mediante o pecado há um reconhecimento, um entristecimento e um pedido de ajuda para que o Espírito Santo nos dê graça para que a gente vença esse pecado, porque virá outros e tem outros mais. E nós vivemos num ambiente de pecado, então nós estamos sendo salvos, né? Então não é porque eu erro nisso ou naquilo, que um demônio vai lá e tem legalidade para acabar com a minha vida, para fazer isso e aquilo, me atormentar. Não é bem assim, amados. Quer dizer, não é assim mesmo, né? Mas só para dar continuidade, na página 52, lá em cima, ó, o ensino bíblico acerca da relação que o crente desfruta com Deus. Acharam aí? 52, lá em cima, ó. O ensino bíblico acerca da relação que o crente desfruta com Deus precisa ser enfatizado em nossos dias, particularmente as suas implicações. A julgar por muitos do que é dito por defensores desse movimento da batalha espiritual, quanto à atuação e ao poder dos espíritos malignos na vida dos crentes. Falta-lhes uma visão e uma compreensão mais exata quanto ao ensino do Novo Testamento, principalmente Novo Testamento, sobre o ser uma nova criatura, ou melhor, uma nova criação, bem como quanto às implicações desse ensino para a batalha espiritual. Há pelo menos 2 ensinamentos da batalha espiritual que acabam por minimizar, né, diminuir a eficácia da obra de Cristo, que são a demonização dos crentes verdadeiros e a necessidade de quebra de maldição. Embora lá no comecinho eu dei uma pincelada, mas aqui a gente vai retomar de uma forma mais intensa, mais, né, profunda aqui. Então, primeiro, ou seja, a demonização dos crentes. Será que isso é possível? Vejamos o conceito de que crentes verdadeiros, nós estamos falando sempre do crente verdadeiro, né, irmãos? Podemos não, né? Porque eu não posso não. Mas a teoria aqui que eles acham que até eu posso, e vocês também. Mas não pode, tá? Então, crentes verdadeiros podem ser demonizados. Ela tem se tornado tão popular que muitos artigos de revistas teológicas especializadas em aconselhamento, ao tratar das características da demonização, não fazem qualquer distinção entre crentes e descrentes. Mas o que é demonização? Então vamos tentar entender o que é isso, né? Na visão, inclusive, dessas pessoas.
É importante entendermos bem o que querem dizer quando empregam esse termo. Há 4 coisas que definem bem esse conceito. Então vamos lá. Demonização é diferente de possessão demoníaca. Tá certo? Olha só, segundo inclusive a opinião dessas pessoas. Frank Peretti, pastor licenciado da Assembleia de Deus, autor do best-seller de 1998, Esse Mundo Tenebroso, um cristão não pode ficar possuído por um demônio, mas pode ser demonizado. Veja bem, não somente Peretti, mas muitos líderes do movimento da batalha espiritual seguem a mesma distinção. Como, por exemplo, no Brasil, Gilberto Pickering, em seu livro Guerra Espiritual, ele acusa os tradutores da versão King James, é uma versão da Bíblia, né, de terem colocado a igreja na direção errada ao traduzir o termo grego daimonizomai, né, é traduzido por endemoniado, e seus cognatos por possessão demoníaca. Então, essas pessoas, ou esse camarada, diz que essa tradução está errada. A tradução também é adotada pela Almeida, né? Almeida Revista Corrigida e atualizada e tal. A expressão possessão demoníaca e mesmo endemoniamento, segundo Pickering, implica na posse por parte de Satanás na vida e no destino de uma pessoa. Nesse caso, só há 2 opções. Ou alguém está possuído por um espírito maligno, ou não está. Demonização é um fenômeno parcial, ou seja, a demonização eles vão distinguir o endemoniado, a demonização da possessão demoníaca. Seria o demonizado e o endemoniado. Tudo bem? Tranquilo? Distingue aqui. Calma que daqui a pouco a gente vai... Só estou dizendo aqui a abordagem, né? Daqui a pouco a gente vai entender, varão. O que eu falo agora não entende, mas entenderás daqui a pouco. Então vamos lá. Então, essa demonização seria um fenômeno parcial, uma ação parcial. O ponto defendido é que existem graus diferentes em que uma pessoa, mesmo um crente, está debaixo do controle e influência de Satanás. Irmãos, eu não estou afirmando nada, viu? Eu estou lendo aqui a abordagem, depois a gente... Não assustem não, que eu estou lendo aqui e não falo, o André está acreditando nisso? Calma, eu estou relatando aqui, depois a gente vai discutir. Daí a preferência pela tradução demonizado ou endemoniado, né? Então, possessão demoníaca, essas pessoas que não querem... e a gente vai ver o porquê que eles querem fazer essa distinção e por que pensam assim. Tá? Então, é lógico que para você pensar uma coisa, você precisa de algumas bases. Só que essas bases não são bíblicas, mas eles precisam então fazer algumas mudanças para confirmar suas opiniões. Sempre é assim, né? Quando você vai afirmar algo que não tem base bíblica, você distorce a Bíblia. Então, bora lá. Daí a preferência, então, pela tradução demonizado ou endemoniado, pois expressa a ideia de que uma pessoa, mesmo um crente, pode ter alguma área de sua vida debaixo do controle parcial, ou seja, só uma parte, de um ou mais demônios, sem necessariamente estar possesso por eles, né? Então, esse Paulson, em sua crítica à batalha espiritual, descreve esse conceito fazendo um paralelo entre a personalidade humana infestada em diversas áreas por demônios e um disco rígido de um computador. Então, essa comparação que ele faz, onde determinadas áreas estão infectadas com vírus ou mais. Então, a gente sabe no computador que quando entra um vírus, ele pode infectar algumas áreas e outras não. Né? Então, ele faz essa comparação. Então, um demônio pode, inclusive, prejudicar algumas áreas da vida do crente, que aqui que é a questão, é o ponto, do crente, que isso é o erro, né? E outras não, então é parcial. Isso aqui é a ideia que eles estão desenvolvendo. Portanto, muitos defensores da batalha espiritual negariam que um crente pode ficar possesso de um espírito imundo, mas afirmam que ele pode ficar demonizado, ou seja, parcialmente dominado pelo demônio. Isto é, com alguma área de sua vida debaixo do controle de um ou mais demônios. Na verdade, vão ao ponto de dizer que não existe possessão demoníaca, nem mesmo de incrédulos. Isso, claro que é antibíblico. O que há é a demonização. Portanto, a explicação que dão para um comportamento moral ilícito é de que os demônios do pecado estão entrincheirados no coração humano. Quem acredita nisso desconsidera a condição do homem, ou seja, de pecador, que demônio nenhum precisa se apossar da vida de ninguém para que se alguém peque. O pecado faz parte da natureza humana, irmãos. Não é? Então, olha só o erro aqui que as pessoas vão desenvolvendo. Essas pessoas.
Ah, tem lá um demônio, depois a gente vai ver mais pra frente lá. Ah, se a pessoa se prostitui é porque é o demônio da pombagira. Se toma umas cachaças é o Zé Pilintra. Se não sei o que é o Tranca-Rua. Se não sei o que é o Sete Flechas. Essa versão do Rei James. King James. King James. Ela é rasa? Não, claro que não. Não, a tradução razoável. Razoavelmente, né? Ela é de 1681, me parece. Né? Traduziram até para o Rei James lá, por isso que é chamado de tradução do King James. Eu tenho lá. Então, toda tradução é válida, irmão. Toda tradução de Bíblia que tiver, toda versão de Bíblia é válida. Ela é boa pelo fato de que ela foi escrita com uma finalidade. Atendeu aquela finalidade, ela é boa. Junta ela mais um bocado das outras, você vai ter mais recurso. Né? Então vamos lá. Só para entender, amados. Então a gente vai percebendo aqui que essas pessoas, nesse conceito, vão colocando que são alguns demônios até na vida de crente que estão alojados e que fazem ele fazer algumas coisas. E ele precisa de uma libertação daquele pecado. Né? Olha só. Quer dizer, se uma pessoa aceitou Cristo, parece que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Essa pessoa precisa fazer mais alguma coisa. E aí vai incorrendo em outra série de erros, que a gente vai ver. Depois é uma maldição hereditária. Olha, tem que se libertar disso. Olha, foi uma palavra não sei o quê. Então a gente vai perceber aqui que é totalmente antibíblico esse pensamento. Tudo bem? A demonização, segunda setinha aí. Segunda setinha. Tem uma setinha, não tem não? Aqui assim, ó. Aqui, ó, setinha azul. A segunda setinha, no meu tem, mãe. É porque eu marquei, varão. A demonização, falar de seta é um negócio até meio esquisito, né? Nessa matéria. A demonização ocorre por causas bem definidas, segundo eles. Aparentemente, eles entendem que a demonização é uma influência maligna na vida de uma pessoa, superior daquela da tentação, em que um ou mais demônios vêm habitar na pessoa, fazendo-a ficar confusa, incrédula e especialmente escravizada a determinados hábitos pecaminosos. Isso aqui eles estão falando de crentes, amados. A pessoa cai vítima dessa opressão demoníaca por causa dos seus pecados, ou por causa dos pecados de outros contra ela. Como, por exemplo, a molestação sexual durante a infância. É o que eles colocam aqui. Às vezes a pessoa foi molestada, abusada e tal, e ela não foi tratada nessa área, então o demônio lá tem uma legalidade sobre a área dessa pessoa e etc. Vamos lá. A demonização de um crente verdadeiro pode ocorrer ainda por vários outros motivos, segundo essas pessoas, amados. A declaração é tudo segundo o pensamento dessas pessoas. O pecado de seus antepassados, o ódio, a amargura, a rebelião durante a infância, pecados sexuais, maldições, pragas rogadas por outros, envolvimento com o ocultismo. Tais coisas são autoridade aos demônios para invadi-las. O mesmo ocorre por causa de maldições hereditárias. Qualquer que seja a causa, os demônios invadem a vida das pessoas e nelas habitam. Volto a repetir, eles dizem inclusive de crentes. No caso dos crentes, eles permanecem em constante conflito com o Espírito Santo, que também habita nos crentes. Então aquele negócio lá, te rogaram uma praga, um mal olhado, uma palavra maldita. Aí vocês nunca ouviram falar assim, olha, as palavras têm poder, né? Lá atrás falaram a palavra para tal pessoa, mesmo depois de aceitar Cristo, mesmo depois de ser a habitação do Espírito Santo, mesmo depois de regeneração, aquela palavra foi uma palavra de maldição, e o demônio age por isso. Há poder nas suas palavras, e ainda pega texto bíblico descontextualizado para afirmar isso que a Bíblia jamais dá margem para afirmação, tá certo? Então, crente com mal olhado, crente com medo de macumba, é o que a gente tem hoje. Não é não, irmão? Crente todo desconfiado, irmão. Não, fizeram a macumba, colocaram seu nome na boca do sapo. Coitado do sapo, vai ter azia. Não é, irmão? Então são coisas que para os cristãos, eu estou falando aqui em relação aos cristãos, aqueles são propriedades de Cristo, essas coisas não são válidas. Essas coisas não têm poder algum, amados. O sangue de Cristo, a obra de Cristo, é infinitamente mais poderosa do que qualquer ação demoníaca sobre a vida de um discípulo de Jesus. Então não há possibilidade disso, tá certo? Então é interessante assim, praga de mãe pega, né? Aí a mãe diz assim para a menina, não casa com esse menino não, você vai apanhar dele, você vai passar fome, você vai ter que sustentá-lo. Aí a menina vai lá e casa. Aí acontece tudo isso. Você está vendo praga de mãe? Não é, irmão.
a experiência da vida identifica isso facinho. É ou não é? Menino vagabundo, violento, não respeita os pais. Nós conseguimos identificar isso na vida de um adolescente e de um jovem tranquilamente. O comportamento é algo que a psicologia trabalha. A psicologia identifica, detecta o comportamento da pessoa, quem ela é. Então não é praga de mãe, é a experiência de vida que identificou aquilo lá, discerniu. Falou, minha filha, vai ser isso. Porque a mãe jogou a praga? Aconteceu não, porque ela viu. Não é, irmão? Simples assim? Então só para a gente entender aqui como que é tudo descabido. Segundo alguns, esses demônios invasores podem ficar habitando no corpo ou na alma do crente. Olha que absurdo. Demonização e vida em pecado andam juntas, segundo eles, né? O efeito da demonização de crentes ou descrentes, segundo Murphy, é uma vida em pecado, geralmente nas áreas de práticas sexuais, ódio, mágoa, rancor, rebelião, sensação de culpa, rejeição e vergonha, atração ao ocultismo e ao mundo dos espíritos. Segundo Murphy, o processo de demonização de um crente é geralmente o seguinte: o primeiro demônio invade a sua vida, abre as portas para outros, para que outros venham. É o conhecido as brechas, né? Você tem brecha na sua vida. Então, esses são os termos. Se não forem detectados, expulsos, permanecerão lá, habitando no crente e gradativamente ganharão controle sobre as suas emoções, até finalmente atingir o centro de sua personalidade. Então, segundo esse povo aqui, o pensamento, inclusive, se o crente comete tal pecado, é porque um demônio está dominando ele naquela área. E nós sabemos, inclusive, a Bíblia diz que ódio, amargura, maledicência, pecados sexuais, isso é chamado de obra da carne. Não tem nada a ver com o demônio. Gálatas, capítulo de número 5, amados. Não é o que está escrito lá? Vamos ler o texto? Gálatas, capítulo de número 5. Olha só que coisa interessante. Gálatas 5, verso de número 19. Vamos do 19 até o 21. 19 ao 21 de Gálatas, capítulo de número 5. Está escrito assim: porque as obras da carne não são obras malignas, não é possessão demoníaca, não é o capiroto. Tá certo, irmão? 5 o quê? 19. Está escrito, porque as obras da carne, ou seja, da velha natureza, são manifestas, as quais são prostituição, aqui não está dizendo que é pombagira, não é? Impureza, lascívia, aqui não está falando que é a pombagira, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, olha aí, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Isso aqui é obra da carne, irmão. Não é provocado por demônio, e sim pela natureza pecaminosa humana. Que o demônio pode se aproveitar de pessoas que vivem assim, é fato. Mas que isso aqui, ou seja, esses comportamentos, esses pecados, são demônios alojados na vida das pessoas, não. A Bíblia, e nós falamos que a Bíblia é a única fonte que nós temos para esse assunto, e não são experiências pessoais. Quando a gente vê aquele pastor Marcos Pereira do Rio de Janeiro, lembram dele? Que pegava lá e fazia aquele negócio e tal, diz aí, ô cão, o que você faz aí com um camarada? Aí ele pegava, o cara fazia assim, metralhava, olha aí, quem é que mata? Né? Quem é que faz matar? A Bíblia diz aqui, homicídio é obra da carne. A responsabilidade é do homem, não é? Agora, se aquela pessoa estava endemoniada, é outra história. Agora, é o demônio que faz isso? Não, a Bíblia vai dizer, é o pecado do homem, é a velha natureza, é o ódio que tem no homem, é a ira que tem no homem, é a dissensão que tem no homem, é o homicídio que tem no homem, não é não? Jesus disse que as coisas ruins não entram no homem, sai do homem, porque é do coração do homem, do interior do homem, da natureza pecadora do homem, é que saem os homicídios, a prostituição, as maledicências e tudo mais, irmãos. Então a Bíblia é clara em falar do assunto. Agora, o problema nosso, de cristãos no Brasil principalmente, é que acreditam em tudo quanto é fonte, menos na Bíblia. Então, se o pai de santo falou, é isso mesmo. Não, mas o candomblé ensina isso, então é isso mesmo. Não, mas o espiritismo ensina assim, não. Não, o satanismo fala isso aqui, então é isso mesmo. Ué,
Mas se somos cristãos, a nossa fonte de verdade doutrinária é Bíblia apenas. Não tem Bíblia aí, não tem Bíblia mais, não tem Bíblia e fulano, não tem. É Bíblia sagrada, apenas, amados. Tá certo? Ou então nós não somos cristãos genuínos. Quando nós afirmamos verdades fora da Bíblia, doutrinas fora da Bíblia. Sabe quem faz isso? O Testemunha de Jeová faz isso. Os mormons fazem isso. Os católicos fazem isso. Eles têm escritos que vão além da Bíblia e é de pé de igualdade doutrinário. E nós não, amados. Dos pontos da reforma protestante, são 5 solas, né? Sola Escritura. Só as Escrituras é fonte de autoridade. Nós dizemos que é a nossa única regra de fé e prática. Tá certo? Para afirmação doutrinária. Nós temos fontes que nós podemos usar, arqueológica, histórica, cultural e etc. Para ter informações que nos auxiliam na compreensão das verdades bíblicas. Mas fontes que têm autoridade bíblica, no sentido de verdades doutrinárias, aí não. Tá claro, não está o texto, irmão? Obra da carne? Então, olha aí. Não tem nada a ver, não. Mas aí é fácil, porque também o camarada quer um cúmplicezinho, né? O camarada quer alguém que... Uma passagem também como assim, se a pessoa sentir esse desejo e tiver... Não, é porque eu ainda não entendi a diferença de demonização e de possessão. Tá, o que eles entendem aqui, que a possessão demoníaca é de fato que o demônio, ele se apossa das faculdades mentais da pessoa, de toda pessoa. Se apossa mesmo, né? Escraviza a consciência, o corpo, tudo. O demônio vai lá e toma posse. Eles dizem que a demonização é onde um demônio parcialmente se aposta da vida da pessoa. E aí, através de pecado A ou B. Entendeu? Então a possessão demoníaca está certo, do jeito que está falando que isso é bíblico. É bíblico. Não, mas as pessoas elas vão excluindo essa questão de possessão demoníaca, porque na verdade aqui, Erickson, não é que elas estão falando de pessoas incrédulas. A questão aqui são cristãos, aqui que é o grande problema. Aqui que mora o X da questão. Quando se fala de batalha espiritual, trazendo isso para uma convivência de igreja, para cristãos, gente que professa o nome de Cristo, e dizer que isso é possível, ou seja, que essa pessoa que serve a Deus, que é a habitação do Espírito Santo, e o demônio ainda tem essas legalidades ou essas ações sobre a vida dela, aqui que é o erro, aqui que é onde eu estou tentando dar ênfase, desde a primeira aula, aqui que é o ponto. E quem trata da batalha espiritual, o Daniel Mastral, a Rebeca Brau, Peter Wagner, Neuza Itioca e mais 2 lá que eu vou. Joyce Meyer? Também, né? É que não é. Tem vários livros a respeito. Eu comecei a ler um livro dela lá, que ela fala dos demônios opressores da mente. Então, uma senhorinha, cabelinho ruivo. Batalha Professor, estava falando semana passada sobre que quando a pessoa está endemoniada, é mais você tem vontade de fazer algumas obras da carne e a pessoa tiver... Eu tenho 2. Não, calma aí, Varão. Eu não, o que? Da batalha da mente, né? Essa mesmo. Não, que eu não estou entendendo, Varão. Tenho dificuldade de cada vez. Diga aí, Varão. Você estava falando, acho que a aula passada você estava falando assim, se a pessoa tivesse esse desejo assim, tivesse endemoniado, só ia ser um estopim para a pessoa fazer com mais frequência. Acho que foi você que falou isso. Não lembro, mano. Porque eu até perguntei assim, professor, se eu tivesse vontade de matar e tivesse o... Isso eu lembro. Eu não lembro, mano. Como que foi? O que eu falei que eu não lembro? Você saía, você ficou rindo. Aí eu nem lembro. Depois disso. Eu não sei que eu... Não lembro que eu respondi. Você estava falando assim, se a pessoa tivesse com possessão demoníaca, que tivesse uma vontade de fazer, ia ser tipo um estopim para a pessoa fazer com mais frequência ou com mais gosto. Entendeu? Então, se eu tivesse o desejo das obras da carne e tivesse demônio, sei lá... Há uma influência demoníaca? É fato. É fato, irmãos. No mundo, através de são várias ações e vários âmbitos onde o diabo trabalha, e aí a questão que desde a primeira aula eu tentei falar para vocês, e é muito mais sutil e perigoso essa ação demoníaca através da cultura, através do entendimento equivocado, ou seja, é um engano, é a filosofia, não é? É um ensino.
São essas coisas, desculpa, onde Satanás trabalha de uma maneira muito mais sorrateira e perigosa, porque não é visto ninguém caindo. Um professor de filosofia lá não fica endemoniado falando com voz grossa e falando das mentiras, nada. Uma pessoa sensata, uma pessoa inteligente, equilibrada, elabora bem o argumento, né? Tem uma boa oratória, cativa as pessoas e tal, alinhado. E o cara vai ensinando um monte de doutrina de demônios. Pregadores que estão nas igrejas, ensinadores de teologia, pastores. Aqui que é o grande perigo, amados. Porque é onde Satanás age e não é dessa forma explícita. Então eu tenho muito mais medo, tá certo? Da ação do diabo no meio da igreja, através dessas pessoas, do que no terreiro de Umbanda. Para mim é muito mais nocivo para a igreja, muito mais, onde o diabo se infiltra na cultura, na educação, na política, em todos os ramos da sociedade, muito mais nocivo, perigoso, quase não detectável. Tem que ter discernimento bíblico, doutrinário, espiritual. Aí que é a questão. Essa é a questão. Mas aí nesse caso, pastor, é o quê? Que nome que seria? É uma possessão ou é uma Demonização. Possessão demoníaca, amados, tem que ficar claro. O que é uma possessão demoníaca? O demônio vai lá e entra no corpo da pessoa. Tá certo? É uma posse. Isso. A pessoa fica sem consciência. subjugado? Fica sem consciência. O demônio fala através da voz da pessoa. O corpo da pessoa é instrumento do diabo. É simples assim. O que é demonização? O que seria a demonização? A demonização é a influência do diabo por meio de mídia, por meio de pornografia na internet, por meio do jornalismo, por meio da educação, por meio de tudo que o diabo age nesse mundo. O que a Bíblia diz? Esse mundo já está no maligno. Que mundo que está no maligno? Esse sistema influenciado pelo diabo, injusto, opressor. Irmãos, Então esses exemplos que o senhor deu agora, pode-se dizer que essas pessoas que agem assim são influenciadas são pelo diabo. Então, Agora, cristão não. sim. Aqui é o ponto. Cristão não. Mas o senhor falou pastores. Ah, então. Aqueles que se travestem de pastores. Então, deixa eu pegar 2 aos Coríntios, capítulo 11. 2 aos Coríntios, capítulo 11. Ué, lá em Apocalipse, o João lá não recebe a revelação e diz assim, ó, tem uns que são da sinagoga de Satanás, se dizem apóstolos, mas não são. Disfarçam de judeus. Não são da sinagoga de Satanás. Né? Nem todo mundo que é de Israel é israelita. Aí o que diz o texto de 2 aos Coríntios capítulo 11? Vai dizer que não é de se admirar que Satanás tem os seus ministros de justiça. Né? Olha só, porque ele mesmo se transfigura em anjo de luz. Então não é de se admirar. Coríntios 11. Capítulo 11, eu li isso aí também lá na primeira aula, segunda aula, capítulo de número 11, versículo de número 13. Porque tais falsos apóstolos, amados, apóstolo, São obreiros. quem que a gente está falando aqui? De autoridade na época da igreja, que hoje está voltando isso aí nessa onda apostólica, né? Porque o pastor já não, o título de pastor já não está mais dando ibope e tal. É apóstolo. Então por isso que eu coloco pastores, está no mesmo nível, né? Então aqui o texto diz, ó, esses tais apóstolos, esses falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, enganadores, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Ministros, vocês acham que não tem gente que tem título de pastor, que pastoreia igreja histórica, igreja conhecida? Espero que não seja uma das nossas. Que é possível, não é? Ou vocês acham que não, que eu estou exagerando? Vocês acham que é uma realidade longe? Não é não, amados. Não é não. O que tem de gente opressora, deixa eu só completar aqui, irmão, o senhor já entra. O que tem alguns que se dizem, tem cargos de pastores, mas lidam, amados, com os crentes, com aqueles que Jesus comprou, a manipulá-los, a oprimi-los, a usar da boa fé dos cristãos para ter proveito próprio, se autopromovendo, arrancando a lã dessas ovelhas, se aproveitando para manipular e
são os donos das almas, que querem decidir sobre a vida das pessoas. Vocês acham que isso é um pastor bíblico? Vocês acham que essa pessoa é regenerada e é servo de Cristo? Claro que não, amados. Então, essas pessoas estão sendo influenciadas por quê? Pela Bíblia? Pelo Espírito Santo? Se não é pelo demônio, quem é? Se não é aquilo que Paulo vai dizer a Timóteo, o pastor jovenzinho lá na cidade de Éfeso, cuidado, Timóteo, vai vir pessoas que vão trazer doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios, irmão, dentro das igrejas. Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, ele disse assim, ó, cuidado, eu estou advertindo vocês, porque depois da minha saída vão entrar lobos vorazes. Esses lobos travestidos de ovelha é muito mais perigoso e nocivo, amado, do que o cão lá do satanismo. Muito mais perigoso do que o maçom que se declara maçom. O problema, amados, é justamente esses que não são e dizem que são, parece que são. Diga, mano, desculpa aí, Bruno. Não, é que houve algumas pessoas que me procuraram em casa para perguntar a respeito daquele acontecimento daquele apóstolo lá, né? Sim. E perguntaram para mim se ele teria agido por influência de demônios. E eu disse que não. E aproveitando essa aula aqui, será que eu respondi certo a eles? A palavra, a questão é a palavra. Talvez a pessoa que perguntou, a mente dela seria, o demônio foi lá e apossou dela, ele estava possesso de demônios, talvez a mente da pessoa era isso que ela estava perguntando. Talvez a pergunta não foi clara, né? Então a questão é, agora por influência, sim. Influência no sentido de que esses pecados que ele cometeu, ou seja, o pecado da lascívia, o estupro, a pedofilia, o pecado sexual, isso é pecado da carne do velho homem, é dele, é o cidadão lá. Agora que o demônio influencia, claro que sim. Agora isso é responsabilidade do demônio? Não, é dele. É a obra da carne dele, Deus julgará ele, não o demônio. Então é assim, a gente precisa só entender essa dinâmica de que o homem é responsável por todos os seus atos. E todos os atos do homem é responsabilidade do homem e diz respeito à natureza caída do homem, sem ação externa nenhuma demoníaca. Tá certo? Agora, há uma influência para que isso seja potencializado? Aí há. Aí claro que há. Olha, irmão, deixa eu lhe falar. Por exemplo, a pornografia que está em alta. A mídia, um exemplo. Então você acha que eu tenho um exemplo, tenho vontade de ver pornografia, aí eu assisto uma TV. É o pecado do seu pecado. É meu pecado. Sua velha natureza. Mas a mídia o diabo está por trás da mídia, então a grosso modo ele está me influenciando. O diabo está fomentando, entendeu? Está oferecendo. O diabo está incentivando. Se você quiser, pega. O diabo, tudo isso, está mostrando que isso é bom. O diabo está enganando mais ainda. O diabo está fazendo o que fez todo o sempre. Sim, o diabo está fazendo, ele não tem novidade nenhuma, irmão. Não tem proposta nova nenhuma. O que ele está fazendo hoje é o que ele fez com o primeiro casal. O que ele fez com o primeiro casal? Instigou, enganou, seduziu. Psicologicamente também. Também. Agora, quem foi a responsabilidade? Quem que foi lá pegar a fruta? Quem que cedeu? Poderia ou não poderia? Eles estavam numa condição melhor do que a nossa. Nós, quando fazemos por uma inclinação natural do nosso velho homem. E qual é o papel do diabo? É o mesmo lá atrás, irmão. Faça isso mesmo. Atenda os teus prazeres. Isso aqui é bom. Olha a vantagem. Todo mundo faz. Então, o que o diabo faz? Fomenta, promove, dá um empurrãozinho. E o homem já está numa ladeira abaixo, irmão. Né? O homem já está indo, é a sua inclinação. E o diabo vai mesmo, vai enganando mesmo, vai falando que o negócio é bom. Há caminhos que a um parece, o problema é o fim deles. E o diabo vai falando, não, olha, como que o diabo faz isso, irmãos? Por filosofias, por ideologias, através de políticas e de políticos, através de propostas culturais. Então tudo isso aí, ó, está no mundo que jaz o maligno, é o sistema governado por Satanás. Há um sistema governado por Satanás, é o que a Bíblia diz. O mundo já está no maligno. O mundo já é regido, o sistema
É o sistema corrupto, injusto. De quem vocês acham que é um interesse que o homem vá lá e oprima o outro, e roube do outro, e deixa o outro numa condição de miséria, indigno? Essas falcatrua, corrupção. De quem vocês acham que é o interesse? É do diabo. Responsabilidade do homem. Dá para fazer essa separação, amados? Para responsabilizar cada um devidamente? Porque é o que Deus vai fazer. Ó, isso aqui não, Senhor, não fui eu não. Ou foi um cão lá do não sei das quantas lá, que o Senhor conhece também. Ele falou, não, eu conheço o cão, eu sei da natureza dele, sei da sua. Sei da sua atitude, vou te responsabilizar. Então essa que é a questão, mas para o cristão, aqui que eu chamo de novo ponto, o ponto é esse. Mas para o cristão essas coisas são impossíveis. Ou seja, um demônio vá lá e faça isso. Então não é uma ação demoníaca na vida do cristão. É apenas, mas não é tão apenas assim. É a sua velha natureza que ainda não foi amadurecida suficiente, está nesse processo de santificação e ele caiu naquele pecado seu. E o que ele faz? E o que vamos fazer? Vamos para o sal grosso? Tá com encosto? Não, trata o seu caráter. Arrependa-se diante de Deus. Leia as Escrituras. Vamos te acompanhar. Vai para o discipulado. Vocês entendem, amados? Aqui é algo sutil, mas que vai fazer toda a diferença numa compreensão, num comportamento e numa atribuição de responsabilidades. Então o problema das nossas igrejas hoje, e com essa ideia dessa batalha espiritual, é que tudo é atribuído ao demônio e tudo se resolve pela oração, pela expulsão de demônio, libertação e etc. Aqui que está o erro bíblico. Porque para o cristão, volto de novo, a ênfase minha é para o cristão, que a batalha espiritual vai dar ênfase nisso, que é o cristão, é no cristão que essas coisas acontecem. E não é, não pode ser. Biblicamente não tem condição. Cristão genuíno não. Tá certo? Agora o problema é esse, que é que tem um bocado de gente na igreja que também nunca conheceu o evangelho. Tem pastores que nunca conheceram o evangelho. Tem professores de teologia que nunca conheceram o evangelho. Tem aí um monte de gente que está circulando na nossa igreja que não são cristãos, amados. Oh meu Deus, falta discernimento para o povo nesse país. Falta discernimento só porque colocou um rótulo lá de evangélico, de gospel, porque usa uma saia, um coque, porque fala uma língua estranha. Só por causa disso aqui, ninguém já discerne mais nada. E ainda tudo que fala e faz, ninguém... Não, é crente. E aí a gente vê as aberrações das igrejas aí, aos montes. Multidão, sendo enganada. Fala, meu Deus do céu, não está vendo? Não, mas é crente. Olha o que faz, parece crente. A igreja parece de crente. A Bíblia, usa a Bíblia assim, inclusive, cita a Bíblia, inclusive. Não é? E tal, e aquela coisa toda, e faz e acontece. Não é crente. Que crente o quê, irmão? Que verdade de Deus o quê? Que Espírito Santo que agir no quê? O Espírito Santo não faz, que nós já discutimos aqui. As ações do Espírito Santo levam as pessoas a cada vez mais se parecerem com Cristo, a cada vez mais desejarem Cristo, a cada vez mais ter uma mudança de vida. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo faz isso. Estômago aqui, eu acho que é a hora da merenda. Tiago 3 e 9, 10, ele fala você pode proferir bênção e maldição. Isso aqui ele está falando do cristão ou do homem que está no mundo? Do cristão. Agora a maldição não é entendida como essa maldição, Jefferson. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça. Com ela bendizemos a Deus e maldizemos os homens que são a semelhança de Deus. Mas aqui ele está falando que gera uma maldição, então, pela língua. Sim, não, calma aí, Jefferson, eu quero que vocês entendam o seguinte, a maldição escrita aí nesse texto não é uma maldição que é colocada aqui como batalha espiritual. A da batalha espiritual é que uma palavra de maldição foi lá e prejudicou a vida da pessoa. Essa é a questão. A maldição aí é falar mal, maldição. É uma inverdade. É uma maldição, eu falei mal. Você é invejoso. Estou falando mal, isso é uma maldição. Aí o Tiago vai falar do pecado da língua, vai falar, não convém, irmãos, que seja assim. De uma mesma fonte sai uma fonte, uma água doce e outra amarga, de um espinho não pode produzir. A questão aí é que ele está falando do falar mesmo, da língua. Então você não pode falar bem de um e mal de outro. Você não pode bem dizer nem mal dizer. Não pode abençoar nem amaldiçoar.
Esse é o sentido. Claro, tranquilo mesmo? Então a maldição aí não é essa maldição que a batalha espiritual fala. Aqui é a maldição mesmo, jogou praga. Aqui tem uma maldição mesmo, um demônio agindo. Algo maligno, não é o que o texto quer dizer aí, não é o que Tiago quer tratar aí. Tiago está falando das palavras mesmo. Eu não posso falar mal do irmão Sebastião, se eu sou um cristão, se eu bendigo a Deus. Aí o Tiago está falando, não, tá uma coisa muito errada. No poder da língua, né? Sim. Inclusive ele vai falar, isso é inflamado pelo inferno. É inflamado pelo inferno. Mas ele trabalha então, né? Você maldiz seu irmão e ele trabalha, tipo, na fraqueza do irmão, né? Se ele ficar psicologicamente alterado, alguma coisa assim. Mas Coisa que ele não gosta, sei lá. não é a intenção do texto. A gente tem que saber muito bem o que o texto está abordando, você entendeu? E que a gente vai tratar. O que eu estou tratando aqui não é o que o texto... isso não está na cabeça do Tiago que escreveu isso aí. Essa que é a questão. Essas coisas que nós estamos falando aqui não estavam na cabeça do Tiago. O que estava na cabeça do apóstolo Tiago? Estava o seguinte, olha, irmãos, nós somos cristãos. O Tiago fala de vida prática, é a vida cristã prática. Nós somos cristãos, não devemos falar mal das pessoas. Nós somos cristãos, adoramos a Deus, nós não devemos amaldiçoar as pessoas que são a imagem e semelhança de Deus. Você entende? Então a questão é prático, é simples e é isso só. Mais nada. Não vamos acrescentar mais nada no texto. O que a gente está discutindo aqui é outra coisa que o texto, acredito que não entra aqui nessa conversa de maldição e tal. Entendeu? Então, maldição na matéria, na proposta de discutir a batalha espiritual é outra coisa totalmente diferente. Não é uma palavra que foi dita contra o outro. É uma ação satânica que é sobre a vida do outro. Percebe a diferença, meu amado? Então, tranquilo, né, irmãos? Tem alguma questão que eu não falei? Alguém falou e não respondi? Não, não é não, ainda falta 8 minutos. Não, é porque o relógio da barriga aqui é uma roncada, irmão. Não presta, né? Não? É. Ele falou ali, eu achei que já era. Crentes demonizados não poderão prosseguir sozinhos da vida cristã. Irmãos, tudo que eu estou trazendo aqui é uma abordagem errada, tá certo? Pelo amor de Deus, não entenda que o que eu estou falando aqui é aquilo que eu penso, aquilo que é... É por isso que eu estou... A demonização é certo, né? Eu estou... Calma, mas em outro... Não, dessa forma não, Erickson, calma. Não, Depois- não no crente verdadeiro, mas sim nos crentes verdadeiros, vai. Não, amado. Ó, o que eu estou colocando aqui, tudo é errado diante da Bíblia. Eu estou relatando aqui o pensamento deles. Tá certo? Então, tudo isso, todas essas declarações são erradas, A maneira heréticas. errada, sim, entendi. Tudo que eu estou declarando aqui, que eu estou lendo aqui. Tá certo? Tudo bem, irmão? Eu vou falando, o irmão fala, nossa, então é isso? Não, não é isso. Eu estou relatando, eu estou trazendo a ideia, o conceito dessas pessoas que acreditam na batalha espiritual. Calma que no final, você vai entender, meu amado. Não esquenta a cabeça, não. Precisam de ajuda, né? Ou seja, crentes demonizados. Esses, é porque confunde mesmo, né? Estou falando que crente demonizado, mas não é possível. Mas na cabeça dessas pessoas é. E aí na cabeça dessas pessoas, elas entendem que crentes demonizados não poderão prosseguir sozinhos na vida cristã. Ficou melhor agora? Eu estou procurando também. Calma aí, o quê? Está Isso é nas sua cabeça páginas atrás. 53, lá embaixo. Diga, Mauri. Só que eu fui numa igreja do ministério qual eu congrego, né? Sim. E tem um pastor, você conhece? Sim. Na verdade, Ricardo. E depois do culto, quando terminou o culto, ele foi fazer a oração final, de encerramento para dar a bênção apostólica. Aí ele parou na oração e perguntou, está todo mundo passando bem? Você não está sentindo nada estranho? Não tem nenhum demônio te perturbando? Você está todo mundo bem? Não está com tontura? Não, tá... não, peraí. Eu acho que está demonizado é ele. Eu achei estranho esse negócio. É complicado. Seria mais ou menos essa linha de pensamento aqui. Tem alguém que está demonizado? Cristão não é possível. Não tem como. Cristão não, mas pessoas não cristãos sim. Essa área da Sim. demonização. Era só isso que eu queria entender. Sim. Não tem ninguém demoniado aí, não, para me orar? Meu Deus. Diga, meu amado. Eu já vi pessoas na igreja, congrega na igreja e em outra igreja lá ele está endemoniado. É Isso estranho. também é. Estranho, mas biblicamente isso é impossível, queridos.
São 4 aulas que eu estou tentando mostrar isso para vocês. Então, eu tô só falando pastor, senhor como que se eu já vi explica isso? pessoas Que eu que também- vindo na eu igreja, também. vindo da lá todos os cultos, Isso. e vai em outra igreja e lá vem demoniado. Isso Então. eu vi com meus olhos. Segundo o que nós discutimos nessas 4 aulas, nesse um mês, o que vocês entendem então por isso? Que não é cristão Então, eu verdadeiro. entendo que o crente que está na presença de Jesus Cristo jamais ele pode ser endemoniado. Ponto Porque ele final. é um crente que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, ponto final. Acabou. É isso aí. Crentes demonizados não poderão prosseguir sozinhos, segundo esses camaradas. Eu não acredito nisso, nem é Bíblia. Mas isso, põe aí. Segundo esses tortos, eles pensam que crentes demonizados não podem prosseguir sozinhos na vida cristã. Acharam o texto aí, né, Márcio? Aham. Sim. Precisam de ajuda de alguém que expulse essas entidades em suas vidas. Eu me lembro de um... Eu estava num culto que eu vi uma pessoa fazendo assim, ó, sai! Sai! Ele está expulsando dela o demônio, como pode? Deixa pra lá, nem vale a pena, vai não. Vamos lá. Vamos lá. Embora o conceito de demonização seja uma ótima explicação para os hábitos pecaminosos que escravizam muitos crentes, eles barram em algumas dificuldades exegéticas e teológicas. Há pelo menos 4 delas que podemos mencionar. O problema é mais que uma questão de tradução. Essa questão de tal, demonizado e tal. Mudar a tradução de demonizomai, que é possessão demoníaca, para demonização, eles fazem isso para confirmar esse negócio, que crente pode sofrer isso. Não resolve o problema levantado pela sugestão de que crentes verdadeiros podem se tornar escravos de demônios, mesmo que sejam em apenas algumas áreas morais da sua vida. Embora o último termo traduza de forma mais literal a expressão bíblica, o primeiro expressa melhor o seu sentido. Alguém demonizado está debaixo do controle de um demônio, segundo essas pessoas. Existe alguma área de sua vida, ou sua vida toda, que está possuída por aquela entidade. É esse o sentido da expressão, segundo essas pessoas. Nos casos mencionados nos Evangelhos e Atos, os endemoniados estavam afligidos por distúrbios mentais, físicos, paralisia, cegueira, surdez, epilepsia, loucura e etc. E aí tem os versículos aqui que falam sobre isso. Mas aqui não são cristãos. Quando a Bíblia traz essas pessoas endemoniadas, elas não são cristãs, amados. Vou enfatizar isso até o último minuto da aula, para ficar claro. Eu estou entendendo, eu entendo. Para discernir isso. O problema está nisso. Não é que eu não estou dizendo que não existe possessão demoníaca. Agora, não existe possessão demoníaca na vida de um cristão. Isso é impossível. Impossível. Antibíblico. Herético. Eu lembrei que a aula passada você ia falar da menina lá que tinha um espírito adivinho de Atos 17. Isso. Sim. Ali é um demônio. Simples. O Paulo não foi lá e expulsou? Ela era uma- Você E falou depois até que a lei. expulsou, ela não deixou de adivinhar? Foi. Então era um demônio, mas ela era cristã? Não. Então, ponto. É isso aí, irmão. Tá claro, tá ótimo. Pensa pura. Seus corpos e mentes haviam sido invadidos por demônios. A causa nunca é citada no Novo Testamento. O efeito é que tais pessoas estavam debaixo do controle desses seres, que não somente as afligiam, mas as haviam privado da razão, às vezes da saúde e do controle físico. Lembra do endemoniado de Gadareno, o Gadareno lá de Gadara? Lembra? Marcos capítulo 5. Era cristão? Não era. O que aquele homem tinha? Tinha uma possessão demoníaca onde ele não vivia em si. Era uma pessoa que não tinha suas faculdades mentais, não tinha controle sobre o seu corpo, sobre a sua mente. O demônio tinha se apossado, ou os demônios, né? Ali foram muitos e tal, mas pode ser um, não tem problema. Então essa é a questão da possessão demoníaca. Agora, a questão é, não era cristão. Professor, tem como ser uma criança ser possuída? Ou um bebê desde nascença? Ou não? Pode. Desde nascença? Não. Não, calma aí. Desde nascença, você está falando bebê? É. É complicado, né? Complicado. Agora a gente vê alguns casos, por exemplo, pessoas que lidam com espiritismo, satanismo. Às vezes as crianças são envolvidas nesses rituais e tal, e há essas possibilidades. Há uma fragilidade, né, na criança. Então, inclusive, o responsável pela criança é o adulto. Dependendo do adulto, pode oferecer em sacrifício e etc e tal. São coisas esporádicas. Há essas realidades. O que eu estou tratando aqui, e a minha ênfase e a preocupação da matéria, é quando isso é trazido para a igreja. Que há essa realidade, irmãos. Mas não é minha preocupação em falar com vocês disso, porque vocês sabem.
Isso é notório, isso é claro, isso não precisa nem de lição nenhuma, não precisa de matéria nenhuma para saber dessas coisas. Até incrédulos sabem. Vocês participaram na vida pregressa, a vida antes de Cristo, dessas coisas, então vocês sabem. Então não tem nem por que eu trazer essas questões aqui, falar de satanismo, de demônio, que há chakra, que há o ritual lá do cara lá fazer o pacto de sangue, essas coisas. Não é? Vivenciei muito essas coisas. Então essas coisas não são interesse nosso, porque isso é sabido. Isso não nos interessa. Eu não quero saber do que o demônio faz lá fora. Nossa preocupação é combater essas heresias que estão dentro das nossas igrejas. Aqui é a minha preocupação, amados. Tá certo? Então é por isso que... E quando fala dessa matéria, é isso que muitas vezes as pessoas tratam e dá muita ênfase para o diabo. Nem em sala de aula dá-se ênfase pelo diabo, muito menos em culto. Essas coisas, a gente tem que esclarecer o que é bíblica, o que é doutrina bíblica, o que é Bíblia, qual é a condição do cristão, a suficiência das Escrituras, a obra de Cristo que é suficiente para dar uma nova natureza e tal. Essas coisas a gente deve enfatizar. E é isso que é preciso ser ensinado. Tá certo? Eu agora vou ensinar para vocês sobre as entidades satânicas, sobre os chakras, sobre o ritual, como que faz o bode lá, a estrela de 5 pontas, 7 pontas, não sei quantas pontas tem aquela bexiga. Pentagrama, assim. Isso, 5 é o pentagrama. Eu vou ficar falando isso aí, mano. Eu não estou em aula de satanismo aqui. Vocês não querem saber como faz o negócio para chegar em casa e fazer? Então não tem sentido a gente tratar com esse viés, tá certo? Tomar esses caminhos para discutir um monte de coisa do que é o diabo, o que o diabo faz e etc. Não, a gente quer saber da Bíblia, o que a Bíblia trata desse assunto. Amém, pode ser. Apenas isso. E é aqui que eu vejo a dificuldade às vezes quando trata desse assunto. Porque Bíblia é deixar de lado e dar uma aula de satanismo. Pega o livro da Rebeca Brown, pega o livro do Daniel Mastral, pega lá as conversas da Neuza Itioca, você vai ver que ela traz todo esse mundo satânico, sombrio, vai trazer todas essas informações e o que isso interessa para nós, Eu queridos. nem gosto de ler essas coisas. A aula é pentecostalismo, né? Que focaliza bastante nisso. E que isso interessa para nós, vocês entendem? Então o que a gente tem que saber é impossível isso que está sendo ensinado dentro das nossas igrejas, que cristãos, eles são de alguma maneira ainda oprimidos e escravizados por demônios. Aí não. Que o meu interesse em trazer essa matéria para vocês. Professor, Foi por isso que eu escolhi essa matéria para inserir nessa grade curricular. Ô, pastor, Diga, calma, o varão aqui está agoniado, deixa ele falar. É Não ruim- fala não, que eu vou para o intervalo. Só depois dos comerciais. É ruim que as pessoas, os crentes mais antigos, não valorizam isso, valorizam essa coisa de demônio, fala, é possessão, essas coisas. E se a pessoa for explicar, a pessoa vai chamar a pessoa de doida, que não sabe de Bíblia, que sempre foi ensinada assim.